programa de hoje está incrível. Aposto que vocês aí em casa vão adorar. Estão preparados? Vem comigo. A doutora Glauci Medeiros fala sobre os perigos da obesidade em animais. Vamos falar do Fungivete, um hemocentro para animais aqui em Fortaleza. E o doutor Diego Tomazoni explica a importância dos exames de imagem na gestação. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, eu estou aqui com a doutora Glauci Medeiros, médica veterinária endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto que chega a ser até polêmico, né, doutora? Muito polêmico, viu? Hoje em dia demais. Obesidade. Doutora, o que a gente mais vê, acho que a senhora deve ver isso muito também, os tutores... Não, ele não é gordinho, ele é fofo. Deixa ele gordinho assim que meu gato e meu cachorro. Mas a obesidade é uma doença, né, doutora? Hoje a gente tem a obesidade como doença, ela já é considerada doença e uma doença crônica, tá? Uma doença crônica com sérios fatores, assim, de agravamento para a saúde do pet, tá? O que mais a gente percebe hoje, quando chega, né, que a gente conversa com o tutor e pergunta que score corporal, qual é o grau, e a gente tem uma tabelinha para isso, né, para ele estar pontuando onde é que está ali na tabela, e eles sempre colocam 1 ou 2 a menos, né, do que está ali. É aquele paciente que a gente já viu que não tem mais cintura, que a gente não consegue palpar a costela, né, mas que o tutor ainda acha que está bem, está fofinho, né, está dentro do normal. Então quer dizer, doutora, que só eu olhando tem como eu estabelecer assim, olha, esse ponto aqui já está passando, já vai começar a entrar no sobrepeso. Sim. É porque assim, a maioria acha que eu tenho que pensar no peso. Ah, essa raça, por exemplo, tem que ter até peso X. Não, na verdade, a gente verifica o score corporal, né? Tem uma dica que eu sempre dou para o tutor, né, para o pai de pet, mãe de pet, que é estar palpando a costela e verificando. Se eu palpo e você percebe que está assim como você palpa aqui, né? É o que está ok, é o que está legal, eu consigo palpar fácil. Se eu já palpo e sinto mais fofinho, já não está normal, já é bom procurar a orientação. Né? No caso aqui, da Aledol, né? Linda, tá olhando para a mamãe dela ali direto. Aqui, ela já está um pouco acima do peso? Já, a gente já percebe que é uma paciente que está com score acima, né? Porque ela já não tem aquela entradinha de cintura, né? Ele precisa ter a entradinha de cintura e quando eu vou palpar a costela dela, eu já preciso apertar um pouquinho mais do que eu deveria. Então, a partir daí já deve se atentar. Já deve se atentar. A partir médico, isso, né, a partir do sobrepeso. Agora, outra coisa muito importante, as pessoas, o meu cãozinho, o meu gatinho, tem muito gatinho sobrepeso, né, doutora? Muito, a maioria com sobrepeso. Tá acima do peso, então eu vou fazer a dieta dele, eu vou diminuir a ração, E aí é que tá o problema, né, aí doutora? É muito perigoso, porque quando você pega uma ração ou alimentação que dá, né, e você simplesmente não vou reduzir metade, 10%, 20%, você pode não conseguir, na maioria das vezes, que ele tenha uma perda de peso. Se tiver perda de peso, não é normal, não é natural, não é saudável, e esse paciente ainda você pode causar nesse paciente uma subnutrição. Né? Então, de jeito nenhum fazer pior, por conta própria. Ainda né, pior, doutora? Exatamente. É necessário orientação, é necessário avaliar o paciente, ver em que score corporal ele está e qual ele precisa ir, perda de peso gradativa, fazer orientação se precisa ou não de medicação, se tem alguma alteração endócrina ou não, é apenas um manejo nutricional, a ração que precisa, a medicação adequada, o que for. Né? Eu tenho um paciente que tem aumento de colesterol, triglicerídeos, ou já tem resistência insulínica, né? E aí vai dificultar a perda de peso, então tudo isso é preciso observar, avaliar os exames, né? Ver exatamente a melhor dieta para esse paciente. Doutora, em todo caso, antes de falar dos problemas, que são muitos, que eu já estou aqui impressionada, antes da entrevista a doutora estava me falando, antes que meu pet chegue ao sobrepeso, o que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa prevenir a obesidade? Pode sim. É uma das coisas assim mais simples que
pouco o tutor faz? Verificar daquela ração a quantidade adequada. E aquela quantidade adequada, que na maioria tem uma tabela nutricional no verso da ração, olha aquela quantidade, pesa a quantidade, de olho não funciona. Cada uma vai ter um pelletzinho, um croquetezinho com peso diferente, então precisa pesar. Não adianta, é uma xícara, o ideal é pesar, colocar em horários determinados, passear, né, atividade física, parece muito com a gente. Tem que ter um gasto calórico maior do que o consumo, porque senão vai aumentar. Né? Isso aí são coisas simples que você consegue fazer, né? Antes. E sempre é melhor prevenir, né, doutora? E sempre é melhor prevenir. Agora, no caso da obesidade, doutora, eu já fiquei impressionada com os problemas que acarreta. Fala um pouquinho pra gente, né? As consequências da obesidade. Bom, de principais consequências hoje que eu percebo, né? Eu tenho pacientes que eles começam a ter alterações ortopédicas. É aquele paciente que você chega em casa, ele já não corre mais para te ver, porque ele já não consegue levantar mais com facilidade, porque tudo dói. É um paciente que está toda hora inflamado, né? Hoje a gente está em vários estudos que provam que esse paciente está toda hora inflamado, e isso vai causar alterações metabólicas, né? E o que seriam isso? É aumento de colesterol, triglicerídeos, né? É o paciente que vai estar aumentando aquela glicemia, e esse paciente ele vai ter muito mais predisposição a diabetes, por exemplo, tá? Tem pacientes que tem alterações endócrinas, né, como um hipotireoidismo, um hiperadreno, né, que eles podem ter alterações e dificuldade de perda de peso. Mas a maioria deles é realmente esse manejo alimentar, falta de exercício, né. Outra consequência é você às vezes vai precisar operar aquele paciente, o risco anestésico, né, o risco de vida é maior. Alterações ortopédicas, né, muitas alterações. E assim, o principal que hoje eu converso muito, reduz bastante o tempo de vida. Tem pacientes, né, que a gente viu, já pesquisou, já tem vários estudos, né, que tem até 2 anos a menos de vida, né? Outro risco, a questão do câncer, né? Ele agrava, ele aumenta, né? Ele colabora muito o sobrepeso, a obesidade para os fatores, como fator de risco para muito parecido com a nossa realidade, com a medicina humana, né, muito parecido com a nossa fisiologia, muito parecido. Então, para quem está em casa, né, que se tem amor pelo seu pet, então tem o ideal é cuidar mesmo desse peso, dar uma verificada com o veterinário, ver se tem necessidade dessa orientação maior mesmo, né, junto com o endocrinologista. Ai, doutora, eu ainda tinha mais perguntas para fazer, mas o Hélio já está avisando que o tempo acabou. Então a gente vai deixar marcado um outro momento, porque eu tenho certeza que em casa as pessoas vão mandar mais perguntas. Amei nossa entrevista. Obrigada, viu? Obrigada. Uma verdadeira aula, muito esclarecedora. Antes de terminar, doutora, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, doutora Glauci Gurgel Vet, né? E eu trabalho em 2 clínicas, né? Casa de Amigos e Animal e Companhia, tá? Nas 2, uma pela manhã e outra à tarde. Tá doutora, bom? muito obrigada. Obrigada, Aledol. Obrigada, a mãe da Aledol, que tá ali, que eu não perguntei o nome. Mas muito obrigada. Bom, a minha pet dica de hoje, né, para evitar que seu pet fique obeso, é que naquele momento de que você vai se alimentar, almoço, janta, se vê que ele fica com aquele olhazinho pidão, coloca ele em outro cômodo, né? Deixa ele afastado para evitar de você acabar sucumbindo e entregando, né, da sua comida para ele, tá bom? Gente, eu estou aqui com a doutora Yara Diógenes, médica veterinária especializada em farmacologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olha, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar de um assunto que eu acho que tem gente em casa que não sabe que existe, e é importante a gente saber da existência de um equipamento tão importante como esse, que é o Fugivet. Agora explica pra gente o que é o Fugivet, doutora. Então, o Fugivet, ele é um banco de sangue veterinário, onde a gente faz as testagens dos nossos pets, né, doadores, sendo cães ou gatos. A gente faz a coleta, faz o armazenamento e disponibiliza os hemocomponentes para utilização para pacientes onde estão internados, né, aqueles pacientes que estão precisando da transfusão de sangue. Doutora, e para o meu cão ou gato ser doador,
como que eles se adequam? O que é que tem que ser? Tem limite de peso? Tem idade? Como que funciona? Então, os doadores, né, sendo cães, eles precisam ter entre 1 e 8 anos de idade, Sim. a partir de 25 quilos, estarem vacinados, vermifugados, estar saudáveis, né, e ter um comportamento dócil. Tá? E no caso dos felinos, os felinos doadores precisam ter a partir de 4 quilos, Sim. também terem idade entre 1 e 8 anos de idade, estarem vacinados, vermifugados e permitir um contato, né, uma manipulação mínima para que a gente possa realizar a coleta de forma segura. Doutora, eu vejo muito, né, nos instas que eu sigo, quando estão precisando, estou precisando de um cão doador, estou precisando de um gato. E a minha dúvida existe um banco de sangue, como existe no Hemoce, no Fujisan, ou só acontece a doação quando tem um animal precisando e tem que ir atrás do doador? Como é que funciona? Eu não entendo. Estou aqui bem leiga. Excelente pergunta, porque existem muitos tutores que nos procuram, né, com essa mesma dúvida, e a resposta é que o banco de sangue é justamente para que a gente possa trazer uma otimização e acelerar o atendimento. Assim como acontece nos hemocentros, né, nos bancos de sangue humano, no banco de sangue veterinário, nós fazemos essas testagens, essas triagens de forma prévia, as coletas de forma prévia, para que a gente consiga ter um armazenamento, um estoque positivo de hemocomponentes, para que a gente consiga atender esses animais, né, que estão internados em outras clínicas e precisando de transfusão de sangue de forma mais rápida, porque a gente imagina que um animalzinho que está internado e precisando de uma transfusão de sangue é uma emergência médica, né? Então, ter um banco de sangue com estoque positivo, né, nos permite trazer essa rapidez no atendimento desse paciente. Agora, uma pergunta que eu sei que eu acho que muitas pessoas perguntam, né? Eles falam que na medicina veterinária é cobrado para ter essa doação, mas não é cobrado o sangue, são os testes, né, doutora? Explica para a gente o que é cobrado. Então, hoje, né, no Fujivet, todos os nossos doadores, sejam eles felinos ou caninos, nós fazemos testagens de forma prévia, né? Então, o famoso check-up, tá? Então, a gente só consegue fazer, né, seguir para a coleta de uma bolsa de sangue depois que esses animais estão todos testados e estão realmente aptos, né? Animais saudáveis, tá? E hoje, né, inclusive é proibido por lei federal a comercialização do sangue, tá? Tanto humano como animal. O que é cobrado é o processamento desse sangue, tá? Que é feito exclusivamente por médicos veterinários, em equipamentos especializados, né? Numa unidade, né? Num laboratório específico também. E esses testes que são feitos com os doadores, também existe um custo, né? Onde o doador não paga por esses testes, né? Não chega a ser, é uma questão de solidariedade, porque a gente sabe que a doação de sangue, tanto animal como veterinária, é um ato solidário, tá? E esse sangue, ele não é vendido. O que é vendido é o processamento desse sangue, para que a gente possa obter os hemocomponentes. Então, o doador não paga, mas o tutor do receptor é o que arca com os custos dos exames. Sim, exatamente. Entendi. Doutora, uma pergunta para a gente. Eu sou O positivo, né? Aí eu não sei como funciona com os animais. Também tem a questão de compatibilidade ou não? Posso receber sangue de qualquer? Sim. É importante que a gente faça os testes de compatibilidade sempre antes de em cada transfusão, tá? Então, hoje, cães, eles têm mais de 8 tipos sanguíneos, tá? Gatos têm conhecidos, né? Existem outros que estão sendo ainda estudados. E em felinos são 3 tipos sanguíneos. Então, sim, é sempre importante a gente fazer um teste de compatibilidade, né, de forma prévia à transfusão do sangue. Agora você estava me falando, doutora, que eu não sabia, muita coisa que eu não estou sabendo, acho que em casa também muita gente, que o gato é diferente do cachorro. O cachorro você pode armazenar o sangue por mais dias e o gato não. Então, o gato tem que ser amostras, né? Explica pra gente como funciona. Doutora. Perfeito. É por conta do sistema de coleta, né? Hoje, no cãozinho, a gente consegue fazer um sistema de coleta estéreo, tá? E um sistema 100% fechado. No caso do felino, não. É um sistema semi-aberto. Então, por eu ter um sistema semi-aberto, eu não consigo armazenar por mais de 24 horas. Então, o que normalmente acontece hoje no banco de sangue, todos os nossos felinos que são cadastrados como doadores, eles fazem exames na rotina, prévios com a gente, e quando há necessidade, né, o tutor do felino receptor entra em contato com a gente aciona o tutor desse gatinho doador,
e pergunta a respeito da disponibilidade. Havendo disponibilidade de ir até a nossa sede, a gente segue no teste de compatibilidade com as amostras que nós temos, né, e fazemos a coleta e o envio para a clínica onde o gatinho está internado. Como que eu devo fazer, doutora, para levar o meu cãozinho ou gato para ser doador? Eu tenho que entrar em contato, tenho que agendar, tem alguma preparação antes? Perfeito. Nós temos uma central de atendimento ao cão doador e felino doador. Então, esses tutores entram em contato com a gente através do telefone ou do WhatsApp. Sim. E a gente faz o agendamento. A gente faz o agendamento inicialmente para a triagem, né, para que a gente possa fazer a avaliação física, pesagem desses animais, e a coleta das amostras para enviar para o laboratório para fazer os exames necessários. E aí, estando tudo ok, a gente sinaliza que o cãozinho e o gatinho entraram no nosso cadastro de doadores e, posteriormente, a gente marca a coleta da bolsa de sangue. Muito bom, olha, doutora, muitíssimo obrigada. Agora, antes de encerrar, fale suas redes sociais do Fugivet para quem quiser acompanhar o trabalho ou entrar em contato. Perfeito. Então, o nosso Instagram é @FugivetFortaleza. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é: pratique um ato de solidariedade, doe sangue, permita que seus pets também sejam doadores de sangue. Entre em contato com a gente. Há alguns anos eu me dedico ao uso da pele da tilápia nas lesões de córnea e perfuração nos olhos de cães e gatos. E a gente conseguiu construir uma atmosfera aí de parceria, de confiança com os coordenadores e com os outros pesquisadores da pesquisa. E com muita alegria, a gente anuncia que a Optivet assinou um contrato com a pesquisa da tilápia e agora nós representamos a pesquisa na medicina veterinária. Isso nos alegra muito, nos emociona, mas nos mostra a responsabilidade que a gente tem de continuar estudando, de continuar trazendo novas respostas para as doenças dos nossos animais, tentando trazer qualidade de vida para eles. Conte sempre com a gente. Gente, eu estou aqui com o Dr. Diego Tomazoni, médico veterinário especializado em diagnóstico por imagem. Tudo bem, doutor? Tudo bem com você, Catuxa? Muito bem, graças a Deus. Bem-vindo de volta. É a segunda vez que o senhor está aqui com a gente. É uma satisfação imensa estar com vocês novamente, né, pelo Pet Show. É de bom agrado que estou aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E, doutor, para falar de um assunto que talvez em casa as pessoas não se deem conta, que é a importância de realizar também exames gestacionais, né? Exatamente. A medicina veterinária evoluiu bastante nos últimos anos, né? Então, muito semelhante à medicina humana, a gente está desenvolvendo, né, o semelhante também um pré-natal, né? Que é a ultrassonografia gestacional. Muitas pessoas não têm a ciência, né, da importância do exame porque acham que é só simplesmente ir lá fazer ultrassom, diagnóstico, mas existe muito mais por trás disso, né? Que a gente faz o acompanhamento gestacional, tá? Que é igual na mãezinha, né? Tanto da cadela ou da gata, muito semelhante que a gente faz na mãe, na parte humana, né? Então é bem parecido os protocolos, né? A gente está tentando desenvolver cada vez mais, se aprimorar mais nessa parte, né? Na medicina veterinária também. Mas tem como? Porque geralmente no pré-natal a gente consegue detectar algumas patologias. Na medicina veterinária também consegue, já que são tantos bebês? Fica um pouco mais dificultoso, exatamente como você falou, porque nem sempre, né, é 1 ou 2 bebês, né? Normalmente é mais, né? Dependendo da raça, chega até 10, 12, né? Fica um pouco difícil, mas a gente consegue, dependendo da experiência do ultrassonografista, né? Da capacidade, né, de executar o exame, a gente consegue diagnosticar sim precocemente algumas afecções que vão auxiliar, né, ali não só no parto, né, mas também de orientar o tutor como, né, agir referente a algumas patologias que a gente pode ver precocemente durante o exame, né, durante a execução do exame. Vou fazer uma pergunta bem leiga, mas eu tenho certeza que em casa as pessoas vão querer saber também. É saudável para os bebês? Não prejudica a ultrassom, os exames? 100% saudável, tá? Diferente do raio-x, o pessoal às vezes confunde muito Sim. a radiologia com a ultrassonografia, né? A radiologia, ela exibe radiação, né? Tem radiação ionizante, né? Então, assim,
não é bacana ficar fazendo muito exame de raio-x sem proteção. O ultrassom não, ele é totalmente seguro, tá? A diferença então, pode ser um número ilimitado. Isso, pode né? fazer vários exames, tá? De forma seriada, se quiser fazer todo dia, né? Às vezes tem aquele tutor mais ansioso, mais preocupado, né? Que tá ali para ver se tá na data certa do parto. A gente faz tranquilamente, é muito seguro para os fetos, é muito seguro para a mãe, tá? É óbvio que existe imparcialidades na parte de estressar a mãe, né? Que tem que movimentar, deixar de barriguinha para cima. Esse é o único cofator que existe ali para, né? Para a gente impedir de fazer vários exames seguidos. Mas, assim, em relação à segurança da mãe e dos fetos, é 100% seguro, te garanto. Você falou agora dessa questão de data, então tem como precisar uma data certa pelo exame? Um dos objetivos do exame de ultrassom é esse, tá? Além de a gente ver a morfologia fetal, né? A gente consegue ver parênquima pulmonar, como está o pulmão dos nenéns, o coração, o batimento cardíaco é igual, a gente consegue ver o batimento cardíaco, se tem oscilação, né? A gente consegue prever sim, né, com certa exatidão, tá? Existem estudos bem específicos que a gente consegue detectar a data bem próxima do parto com uma relevância. Constatando de novo que isso é bem operador dependente, existe uma experiência do ultrassonografista, né? Mas a gente consegue dizer com bastante sensibilidade, especificidade ali, uma data bem próxima do parto, né? Achei importante, doutor. Isso. Achei importante você ressaltar a questão do profissional, né? Porque pode ser o melhor equipamento, se for eu operando, não vai servir de nada. A ultrassonografia é muito operador dependente, pessoal. A gente tem que exigir que seja um profissional capacitado, com experiência, né, na área, né? A ultrassonografia é uma área que exige estudo, determinação e muita experiência, tá? E levando em consideração que a gente não está levando em conta só uma vida, né? Não só da mãe, são de várias vidas ali que estão na sua mão, né? Então a gente, como médico veterinário da área de imagem, a gente tem que se preocupar, tá? Em oferecer o melhor, tá? O melhor para a mãe e para os filhotes, né? E a experiência conta muito nisso, com certeza. Doutor Diego, é válido eu fazer um exame antes da minha cadela engravidar para ver ou não tem isso? Ao menos o que eu indicaria, de repente, é fazer um painel hormonal, né? Para você ver se, assim, além do ultrassom abdominal, que é relevante para a gente ver como é que está. Por exemplo, você tem uma cachorrinha que você quer cruzar, né? É legal você fazer um ultrassom abdominal convencional antes para avaliar a parte uterina reprodutiva, né? A gente consegue ver a morfologia dos ovários, se não tem nenhum cisto, se não tem nenhuma hiperplasia endometrial cística no útero, que são afecções que impossibilitam mesmo, né? Da cadela ser fértil, né? Ou da gata ser fértil, né? Então, assim, é interessante, sim, se você tem essa preocupação, né? De conseguir, né? De saber se ela está apta, né? Para ser mãezinha, é irrelevante você fazer uma ultrassom gestacional assim, juntamente com o painel hormonal ali, é bem bacana, tá? Consegue detectar, doutor? Além de detectar alguma coisa nos bebês, na mãe consegue detectar ali? Ou o fato dos bebês estar ali atrapalha um pouco o diagnóstico da mãe? A quantidade, às vezes, afeta um pouco, né? É por isso que a gente fala, o ultrassom gestacional mais direcionado mesmo para aquele foco da gestação. Não que a gente, de repente, se tiver uma alteração muito gritante em algum órgão ali adjacente, a gente não consegue ver na mãe, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que cada um exame de ultrassom abdominal é uma coisa e o gestacional é outra, né? Então a gente tem que focar nos nenéns. Existem infecções que a gente pode passar ali informal, por exemplo, eu vi uma alteração no rim da mãe, né? Passei aqui e vi, mas a gente tem que deixar alerta, né? Para o clínico, de repente, depois desse parto, né? Depois da gestação, para a gente fazer uma avaliação separada, né? É diferente. Mas é relevante sim, a gente consegue ver alterações na mãe sim. Resumindo, é muito importante, né? É muito Você consegue detectar muita coisa precocemente através a gente consegue ver alterações tanto na mãe, né? Nos fetos, né? Existem limitações? Existem, tá? Mas como eu te falei, é muito operador dependente, vai muito da experiência do médico veterinário que vai conduzir esse exame. Por isso, pessoal, é muito importante vocês chamarem um profissional especializado, tá? Que já tenha bons anos de experiência, né, que saiba o que esteja fazendo, porque é relevante demais a gente ter, né, colocar um veterinário ali que saiba o que esteja fazendo para conduzir da melhor forma possível esse parto. Olha, doutor, muitíssimo obrigada por essas agradeço, informações, pessoal. Que assim como eu, acho que muita gente em casa não sabia disso. Acho que agora a gente redobra mais os cuidados ainda com as nossas gestantes, né? Isso, doutor. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pessoal, para quem quiser acompanhar meu trabalho, é @vet.imagem.diego no Instagram, e @clínica Optivet, que é o lugar onde eu atendo aqui fixo como ultrassonografista e radiologista responsável. E a Optivet foi que nos apresentou o doutor Diego, que agora faz parte da família da TV Pet Show, assim como a doutora Misa prazer. E a Optivet. Obrigada, doutor. Eu te agradeço.
A minha pet dica de hoje é: você que está precisando fazer exame do seu pet, não espere, venha para a OptiVet. Aqui a gente conta com as diversas modalidades de exames laboratoriais, de imagem e oftálmico. Venha para a melhor estrutura de Fortaleza. Aguardo vocês. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que está acabando, mas não sai daí porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e não se esqueçam, TV Pet Show, onde o seu pet é a estrela. Apoio cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.